Bom dia, começamos mais um programa 3 das 11. Aqui você já sabe que nosso programa é cheio de histórias, de pessoas inteligentes. Nosso bate-papo é bem leve, gostoso, descontraído, mas muito informativo. São assuntos que vão te ajudar na sua vida diária. Como sabe, aqui nós somos em 3 apresentadores. Eu, Flávia Vieira, Gabi Bertoli e Isa Germano. Bom dia, pessoal. Bom dia e convido vocês a participarem com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, @3das11. Também dos nossos parceiros aqui do Piracicaba Hoje. E não esqueça de participar aqui também pelo YouTube. Bom dia a vocês, né, que estão aqui conosco, aqui no estúdio. É uma alegria para mim estar aqui, sempre. E a você que está nos assistindo. Nessa semana que é, né, dia 8 de março, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente costuma chamar de Semana da Mulher. E para tratar de um assunto relacionado à mulher, nós trouxemos aqui a terapeuta holística Thalita Forte, que é especialista em terapia floral e aromaterapia, atua em ginecologia natural e é condutora de círculos femininos. Nós vamos saber com ela como é ser mulher no contexto atual. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês. A gente sabe que assim, a nossa liberdade de escolha, o nosso espaço, o direito à voz, a nossa feminilidade, a gente às vezes, ser mulher é resistência, é força e é coragem. Mas o feminino em nós nem sempre é valorizado. E esse resgate do feminino, né, o que muitas de nós não sabemos é que ele é muito importante que seja feito. E é uma tendência agora, é um dos fenômenos, eu diria, mais expressivos, né, que se apresentaram nesse século, nesse início de século, que é o quê? O retorno no Ocidente, porque no Oriente isso em várias regiões já acontece, sempre aconteceu, do olhar e da valorização de terapias mais naturais, dessa reconexão com a nossa própria natureza. Qual o princípio do sagrado feminino que cada vez mais ouvimos falar e qual a importância desse resgate? Bom, primeiro, quando a gente fala de mulher, né, para mim, a gente tem que sempre honrar todas as que vieram antes, que foram as que trouxeram a possibilidade da gente estar aqui hoje, né, conquistando nosso espaço, né? Quanto à independência, eu sei que tem muito para ser conquistado ainda, porque ainda existe uma desigualdade, né, principalmente dentro do mercado corporativo, entre funções, né, enfim. Mas o que eu percebo? Que isso a gente já conquistou bastante espaço, só que ao mesmo tempo a mulher ela acabou perdendo um pouco a essência feminina quando ela foi para o mercado e foi disputar com o homem, né? Porque foi muito nesse lugar da ação, do fazer, do conquistar e do mostrar o seu poder, que é super importante, só que perdeu essa conexão que é natural da mulher, né? Que é a conexão com a natureza, inclusive. Então, eu sempre falo assim, nos meus círculos, inclusive, nas rodas de mulheres que eu conduzo, que eu vejo que o primeiro passo é a gente se reconectar com o nosso corpo. Porque se a mulher ela não se reconecta com o corpo dela, com o sangue menstrual dela, que eu acho que é uma das primeiras coisas, assim, que é uma coisa que eu falo muito, é do sangue menstrual, que ainda é muito tabu, né, que é surreal. A gente tinha propagandas até pouco tempo atrás mostrando que o nosso sangue era azul e nosso sangue nunca foi azul, né? Porque o tanto que é um tabu se falar de ter um sangue vermelho, de ter uma menstruação, a mulher sangrar realmente. E aí, com essa... Com a tecnologia e tudo mais, né, que foi vindo, o anticoncepcional, os hormônios, eles foram ficando muito em evidência. E isso foi abafando ainda mais a mulher. Porque quando a mulher ela passa a consumir esses hormônios em excesso, sem limites, ela perde essa conexão com o corpo dela. Porque ela passa a não ter mais TPM, não ter mais o ciclo natural. Aliás, até muitas relatam, né, quem toma hormônio, quem consome hormônio, que teve muita TPM, mas por quê? Tá indo contra a natureza dela. Então, ela vai passar aquele momento de ter irritação, porque é como se ela estivesse indo contra aquela natureza, né? Ela não está conectada com o sentimento real dela. Então, tudo isso vem com muita força. Então, a primeira coisa que eu sempre trago para as mulheres, se conectem mais, primeiro, com a natureza. Pisa na grama, abraça a árvore, que eu falo que abraçar a árvore é meio surreal, mas é verdade isso, assim, a gente precisa dessa conexão. Se você mora em apartamento, tenha plantas, né? Tem mulheres que falam assim para mim, mas eu tenho planta e ela morre, né? Porque
a gente acaba até esquecendo das plantas, né? No momento, no dia a dia. Então, é um exercício, inclusive. Isso é resgatar o sagrado feminino? Isso é que uma tanto das falam? coisas de resgatar o sagrado. Por quê? Para você resgatar o sagrado, você precisa estar em contato mais com a natureza. Nós somos natureza, o nosso corpo é natureza. E se a gente não está em contato com a natureza, nem com o nosso corpo, tem mulheres que não conhecem o próprio corpo, né? E isso ainda também é tabu. Como que você vai conseguir resgatar o seu sagrado feminino? Que o sagrado feminino é o seu corpo, ele é sagrado. Né? Não existe algo de falar... Quando ouve, né, o que é o sagrado feminino? Tem gente que acha que é algo muito maior. Mas essa é uma egrégora espiritual, inclusive, que existe, que a gente está desconectada. Né? E está dentro da gente. Então, se você para, respira, se você põe o pé na grama, se você tem contato com o teu corpo, se você tem domínio no sentido de conhecimento, né, do teu ciclo, tudo isso vai fazendo você se conectar com o seu sagrado feminino e com a sua ciclicidade também. Eu não sei se é verdade, mas uma vez, assim, como você tá explicando essa questão da natureza, o ciclo menstrual, uma vez eu ouvi que, por exemplo, se uma mulher tá menstruada, por exemplo, você é sua filha, né? Você tá menstruada, sua filha não. É Ela verdade. vivendo com você, o ciclo dela muda Sim. também. Então, essa conexão com a natureza, né? E o ser, né? Então, eles fazem essa junção. O ciclo menstrual em potencial, né? Eu acho que é o que mais incomoda dentro da rotina da mulher. Existe alguma forma de amenizar, vamos dizer assim, os sintomas, né? Na verdade, assim, quando você se conecta, né, com o seu ser mulher, isso ameniza esse sintoma que não é legal. Por quê? Só que é muito difícil para as mulheres falarem, tem muitas que não querem sangrar. Porque a gente aprendeu que sangrar não é legal, que é sujo, que é fedido. Várias coisas, né? Desde da nossa infância. As nossas avós, não pode. Você vai no banheiro, esconde o papel higiênico, não deixa o absorvente lá à mostra. E tudo isso foi colocando um monte de regras que a mulher falou assim, eu não quero sangrar. Então, você vê adolescentes que começam a sangrar, que já começam a odiar o próprio corpo, né? E isso vai trazendo essa desconexão. Né? Quando a mulher começa a odiar o próprio sangue, a achar que isso é ruim, acontece a desconexão e aí fica tudo em desequilíbrio, entendeu? Daí causa TPM, que na verdade dentro, né, das medicinas ancestrais, dos saberes femininos, que isso vem das abuelas, de tribos indígenas, né, que é onde tem bastante desse conhecimento e onde eu também fui buscar, é a fonte que eu fui me alimentar, né? Traz muito essa conexão da mulher com o corpo e é como algo sagrado, porque isso é sagrado, né? E a TPM para elas, assim, não existe TPM, né? E na verdade, o tempo para mim, né? É uma forma de tradução da TPM que a gente dá hoje. Porque seria maravilhoso se a gente pudesse trabalhar no mundo corporativo e se as mulheres tivessem 3 dias, por exemplo, de descanso, é que as pessoas não têm essa informação e acaba que vai atropelando o ciclo. Então, a mulher, quando ela está na fase menstrual dela, é a fase de recolhimento. Né? Então, quando ela menstrua, o certo não seria ela trabalhar. Realmente seria ela ficar mais introspectiva, mais quieta, porque antigamente nas tribos era assim que funcionava, né? E eu falo tribo não só indígena, né? Todos os núcleos que existiam, né, antigamente. E as mulheres, elas se recolhiam nesse momento. E elas conseguiam, inclusive, ter intuições da direção do que ia acontecer com aquela família, com aquela tribo, com aquele núcleo. Porque a gente fica conectada. Só Olha que o como poder dessa conexão, né? Pois é. É muito forte isso. Eu, por exemplo, assim, eu vou menstruar semana que vem, né? Então, eu já sei porque eu tenho conhecimento do meu ciclo, eu faço minha mandala lunar. E aí, eu vou menstruar provavelmente na quinta-feira. Eu não marquei atendimento, minha agenda, ela fecha. Quinta e sexta, eu já não coloco ninguém. Porque eu tenho essa flexibilidade de horário. Se eu trabalhasse numa empresa, com certeza Isso eu não não teria seria essa... possível. Não seria possível. Mas como que a gente pode fazer isso dentro do mercado? Né? Porque é a realidade da maioria das mulheres. Você não se expor tanto, você não agendar uma reunião para aquele dia. Só que para isso ela tem que estar mais conectada com esse ciclo, mesmo quando ela toma anticoncepcional, tá? Porque a mulher, quando ela toma anticoncepcional, ela não sangra. Aquele sangramento, né, vamos dizer, entre aspas, é um escape. Né? Porque não tem ovulação, então não tem descamação do endométrio, então não tem a menstruação. Mas ela está vivendo toda a ciclicidade da lua, porque as mulheres são conectadas com a lua. Até os homens são, mas as mulheres são muito mais.
E isso afeta a gente, né? A gente está agora numa lua nova, que antigamente, quando não existia energia elétrica, todas as mulheres menstruavam juntas na lua nova. Olha como o nosso corpo é maravilhoso. E por isso que quando você está numa empresa, num trabalho, numa família, que todas as mulheres convivem, o ciclo vai alinhar, mesmo tomando hormônio. O corpo ele é tão mais poderoso que acaba fazendo esse Por isso que às vezes as alinhamento. pessoas falam, ai, eu menstruei antes, acabou desregulando, né? Talvez seja por isso. Quando você fala em conexão, eu até tinha colocado aqui onde, na verdade, se descobrir, mas eu vou mudar para conexão, né? Você falou dessa questão da importância de se conectar, né? Ter esse contato com a natureza. A gente percebe que, assim, as pessoas têm dificuldade de encontrar os seus prazeres, né? E isso parece até uma pergunta primária, mas ela é real. É comum você ouvir em roda de mulheres, as mulheres dizendo que elas não são bem resolvidas. Isso até sexualmente mesmo falando, né? Sim. E isso é um problema, porque o sexo ele é algo natural, ele faz parte da vida da gente e nos alegra também. E a gente percebe realmente essa dificuldade de conexão para a pessoa encontrar esses prazeres e tudo mais. Como que a gente consegue trabalhar isso dentro do trabalho que você realiza? Para que seja um processo natural, porque para alguns sexo também é algo que não pode existir, que é castigo, né? É algo que foi pregado de uma maneira extremamente errônea, mas algumas mulheres trazem isso também para elas, que não é um fruto natural, né? Mas assim, pode ser praticado só nesse momento, sabe? Eu vejo umas colocações muito errôneas que é o que eu não trago para mim, mas eu percebo que ainda acaba, apesar de toda essa modernidade, vira-se um tabu. Sim, a gente foi criado, né? Na verdade, vem muito da igreja, esse podar, né? Da mulher, tanto que a mulher, ela foi perante muito tempo e acredito que até hoje, né? Em alguns núcleos que a mulher é feita só para ter filho, né? Só para procriar e mais nada. E isso é uma desconstrução. Então, assim, por isso que hoje vem muito forte essa voz, né? Do sagrado feminino, muitos círculos de mulheres, muitos movimentos para acordar as mulheres, né? Porque, inclusive, com relação à libido, a mulher ela fica nessa ausência da libido muito por conta do anticoncepcional. Eu já usei anticoncepcional 2 vezes na minha vida e eu tive a prova real disso. E todas as mulheres que eu trato no consultório com a ginecologia natural, elas vêm ou por questão de disfunção no corpo, né? Uma endometriose, um mioma, ovário policístico, ou até mesmo por uma questão emocional mesmo, né? Tem muita TPM, não tem conexão com o marido, com o parceiro, enfim, né? Não tem libido. Um dos fatores é o anticoncepcional real. Isso daí, assim, 100% dos casos das mulheres que param de fazer o uso do hormônio, elas sentem essa libido novamente de uma forma que elas nunca sentiram. Mas existem, né, fora os tabus e as crenças, mulheres que acabam não sentindo porque elas estão muito desconectadas. E as mulheres, depois que elas são mães, né? Eu também sou mãe, tenho o Francisco de 2 anos. E a gente, quando é mãe, a gente vai percebendo o quanto que tudo isso mexe com a gente e como que a gente faz para voltar nesse lugar, né? E é um trabalho, assim, o que eu aconselho sempre à mulher. Buscar uma ajuda profissional, né? De uma terapeuta, enfim, psicóloga e tal, para poder ela começar a conectar com ela, assim, no sentido dela saber quem é ela. Né, para ela conseguir despertar o prazer para a vida, né? Então, uma ajuda de um profissional acho que é bem interessante, mas se ela começar a olhar para o próprio corpo e ela conseguir, sabe, se cuidar, se amar, e eu falo que não precisa muita coisa. Se a mulher falar assim, eu vou me permitir ter um banho mais demorado hoje, vou fazer uma esfoliação no meu corpo, vou passar um óleo corporal. Um tempo para si. Sabe, é um tempo para ela, a gente precisa desse tempo, né? Então, quando ela começa a fazer isso, ela começa a respirar, ouvir umas músicas mais tranquilas, sabe? Algo que faz ela sentir realmente que existe uma alma ali dentro, né? Isso já é uma coisa que ajuda demais, assim. Vocês acham que falta um pouco da questão da sexualidade feminina nesse quesito? Porque, assim, historicamente a gente entende que o homem, ele foi educado sexualmente, né? Então, assim, o cara nasce, é o garanhão, vai pegar todas e tal. Não a questão do pegar, mas até mesmo, assim, da masturbação, né? Pro menino, ok, não se fala... Tá, mas a menina não pode, é pecado, é errado. Tira a mão daí, Tira a mão daí, é feio. Senta né? com a perna fechada, então, não pode pôr saia. Hoje tem uma evolução da questão feminista, né? A liberdade, mas eu acho que falta um pouco da educação sexual, talvez.
né? Não sei Que é, como que que é muito vocês... confuso, Verdade. inclusive, né? Porque as Sim. pessoas confundem sexualidade com o sexo com sexualidade, Isso, né? Acha é. que tudo é sexo. E, Sim. na verdade, não. E até os homens mesmo, né? Se você for observar, teve acesso ao sexo até de uma forma Errado, bem pejorativa, assim, bem errônea. E que isso acarretou muito nos homens, né? Um padrão de que só consegue se conectar se for através daquela referência de casas noturnas ou de Sim, filmes sim. pornográficos, né? Que, na verdade, aquilo não é real. Porque quem que vivencia aquilo que o filme traz? E, aliás, até um abuso à mulher, a gente sabe que existem muitas questões por trás, Sim, né? De um sim. filme. Então, assim, para o homem sempre é porque é uma crença da sociedade, né? Então, para quebrar toda essa parte, você tem que ser um pouco corajosa, né? De se expor, falar sobre masturbação. Eu tenho amigas que eu falo sobre masturbação e vibrador, elas mudam de assunto. E, assim, pessoas esclarecidas, né? Que acham assim, mas eu não gosto de um negócio de borracha, eu prefiro o meu marido, o meu parceiro, mas não tem nada a ver de você preferir uma pessoa. É a conexão com você. Onde que é a sua parte de prazer, né? Então, quer dizer que se você não tiver um parceiro, você não vai sentir prazer? Você não vai ter libido? Né? Você não vai sentir vontade de transar, de se relacionar. Você não consegue se relacionar com você, é só com o outro. É verdade. E ainda coloca todo o seu prazer na mão do outro, né? Porque muitas vezes a mulher nem sabe onde que é o local que ela gosta mais, o local de prazer. Esse é um movimento de resgate da nossa autonomia, né? Isso. Da autonomia da mulher. E tem a ver, né, com a ginecologia natural. Eu gostaria que você explicasse um pouco mais sobre essa especialidade que é a ginecologia natural. É só com tratamentos naturais, que a gente vê muita coisa em blogs, na internet, de receitinhas que podem ser até perigosas. Né? Porque tudo em excesso ou numa formulação errada pode dar muito ruim. Alopatia, nem pensar. Como é que entra tudo isso na ginecologia natural? O que a gente entende, né? Que a ginecologia natural, ela é um conhecimento antigo. Existe formação, mas assim, muita gente pergunta se eu sou ginecologista, eu falo, não, eu não sou ginecologista, eu sou terapeuta em ginecologia natural, não preciso ser ginecologista para isso, porque eu não vou fazer a parte de exames com a pessoa que vai chegar, né? A gente nem chama de paciente, a gente chama de cliente mesmo. A ginecologia, ela vem num lugar de você ter esse conhecimento maior do teu corpo e você saber ter acesso às ervas e você saber como se cuidar. Só que a conexão maior dela é com o emocional. É de você entender, porque se você manifestou no físico uma doença, uma disfunção, é porque o seu emocional, ele já trouxe isso antes. Então atua na entendeu? raiz, não no sintoma. Exatamente, na raiz e não no sintoma. E até mesmo dentro da ginecologia, vamos supor, eu posso fazer um tratamento só olhando para o sintoma. Não vai dar efeito. Se eu olhar, por exemplo, candidíase. Tem mulheres que têm candidíase de repetição, com recorrência. Já cansou de tomar antibiótico, não resolve. Tem que olhar para esse emocional. E aí, se eu passar um tratamento para ela, com as ervas, com o natural, só que não olhar para o emocional que está desencadeando essa candidíase, não vai resolver. Porque existem vários tratamentos de banho de assento, de absorvente de argila que a gente faz. Eu não uso óleos essenciais, né? Não. É muito difícil, assim, porque a vagina realmente é um lugar muito sensível e ela absorve muito rápido. Então, assim, uso em alguns casos, mas bem específico. Só que na internet tem receitinhas. Tipo, pinga uma gota de óleo essencial na sua calcinha. Não façam isso, pelo amor de Deus. Tem que ter um acompanhamento especializado. Tem que ter, porque o óleo essencial, ele é puro, né? Só para você ter uma ideia, uma gota de óleo essencial equivale a 20 xícaras da folha do chá. Nossa. É muita coisa. Concentradíssimo. Super concentrado. Então, assim, isso pode queimar a mucosa da vagina, né? Causar ardência, queimação, enfim. Então, não vai adiantar fazer esse tratamento isolado, né? Eu tenho que olhar para esse emocional da pessoa. O que desencadeou isso? Muitas vezes, a mulher que tem candidíase, ela não quer ser tocada, ela não quer ser penetrada. Por algum motivo, né? Só que daí existem padrões, né? O porquê que ela tá privando, por que ela tá se privando do prazer? Só que às vezes está inconsciente. A maioria das vezes está inconsciente essa privação do prazer. Então é uma investigação. Por isso que é necessária uma consulta. Porque não tem como, não é um padrão, não é uma receita para todas, né? Cada um é um, né? Cada uma é uma. Então, é uma exato. terapia complementar à medicina tradicional. Complementar. E eu falo muito assim para as mulheres, né? Se você optar por fazer um tratamento, seja de mioma, a endometriose, que a endometriose é algo bem severo, Frequente. bem difícil.
Você quer fazer com a alopatia, com o seu médico, não tem problema. Mas não tem como eu tratar, por exemplo, um mioma, onde a gente vai fazer limpezas uterinas com garrafadas, com vaporização uterina, e ela vai estar tomando antibiótico ou hormônio, entendeu? Porque normalmente, qual que é o padrão da medicina tradicional? É receitar hormônio para tudo hoje em dia, né? Você tem mioma? Toma hormônio. Isso. Você tem... Menopausa. Menopausa, toma hormônio. Você tem ovário policístico? Toma hormônio, entendeu? E aí, não vai fazer sentido eu fazer um tratamento de limpeza, porque, na verdade, esse corpo precisa eliminar esse excesso de hormônio que está ali dentro. Para daí a gente conseguir liberar esse fica nessa mioma. briga, né? Tá Exato, com hormônio, então tira eu não... hormônio, daí... então não dá para fazer junto, né? É uma escolha. Às vezes eu falo, vai lá, tenta, né? Se você fica mais confortável e se sente seguro, eu acho ótimo. Vai e faz a alopatia. Se der certo, ótimo. Ouça as opções, né? Nós Exato. temos aqui alguns quadros, entre eles o empreendedorismo, né? E aí eu vou trazer aí alguns dados para a gente conversar. Sobre o lado empreendedor, atualmente 55,5% das mulheres das pessoas que recém começam um negócio são mulheres. As mulheres estão aí ocupando cada vez mais espaço. Esses são dados da Rede Mulher Empreendedora. 53% das mulheres empreendedoras possuem sim filhos e precisam conciliar muitas atividades, né? Gente que tem filhos sabe disso. Então, tem que cuidar de casa, né? Dos filhos e também ficar mais atento ao negócio. Como consequência, apenas 3 de cada 10 pessoas que possuem o empreendedorismo já estáveis são, de fato, mulheres. O lado positivo, apesar da baixa qualificação, né, das pessoas aí, no geral, isso tanto mulher quanto homem, de 10 empreendedores, apenas 5 têm qualificação. As mulheres despontam, elas estão até mais qualificadas do que os homens. Então, essa pesquisa foi realizada pelo SEBRAE e também pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade. Bom, antes a mulher ela era educada realmente para cuidar do lar e nada mais, porque a educação, achei bacana quando você disse que a gente tem que honrar aquelas que passaram, né? Eu percebo a geração de hoje, eles acham que tudo eles inovam e se esquecem daquelas pessoas que elas foram construindo da maneira que conseguiam toda essa história, né? Isso para todas as bandeiras, para todas as militâncias. Agora a gente trouxe algo novo. Não, né? Na verdade, houve todo um processo de construção e também um processo grande de discussão, tanto que as mulheres hoje fazem parte aí desse grande número de empreendedores. Imagina, mais de 55% são mulheres. Mas a gente sabe que essa dedicação no trabalho também faz com que a gente deixe de lado essa essência feminina, como a Gabi até relatou no início, né? A dificuldade que a gente tem, às vezes, de querer ser mais mulher. Não sei nem se é uma competição com o homem, né? Eu nem encaro que eu estou competindo com alguém. Eu só quero ocupar, de fato, o meu espaço, o meu lugar, né? Ter o meu negócio, ganhar o meu dinheiro, porque isso também, para mim, pelo menos eu, Flávia, eu tenho muito orgulho disso. E para mim isso é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente acaba se desconectando. E esse desequilíbrio, ele é muito complicado também, né? Porque ele acaba te rendendo prejuízos em outras áreas, inclusive nos relacionamentos. Como eu equilibro isso? Essa questão de eu quero tanto o trabalho, quero tanto dinheiro, mas eu gosto tanto das outras coisas também. Eu já adotei a minha tentativa de equilíbrio, né? E estou indo por um caminho. Mas, como você falou, não serve para todo mundo, nem sempre é padrão e também nem sempre funciona assim. Não dá para você ser equilibrado o tempo todo. Uma coisa que eu sempre, assim, o que eu percebo, né? Até na minha vivência que eu já tive, né? Eu tô com 40 anos praticamente, tô com um filho de 2 anos. Já passei por 2 casamentos, então tem uma vivência aí. O que eu trago muito é essa coisa da mulher achar que ela sempre tem que fazer tudo sozinha. Isso. Eu acho que é o ponto principal. Porque eu vejo mulheres assim, que elas anulam, a maioria. A gente vai vivenciando isso. A minha mãe fez isso. Então, quando eu fui perceber, eu fui fazendo isso também nos meus relacionamentos. Até que eu percebi que eu falei, gente, eu tô destruindo, o que eu tô fazendo, né? Porque você vai pro seu lado masculino, porque todos nós temos o yin e o yang, né? O lado feminino e o masculino interno. Quando a mulher vai pra ação, pro fazer, pro realizar, empreender, ela tá no masculino dela. Só que se ela não volta pro feminino, se ela não faz esse exercício, é um exercício de voltar, de querer cuidar. E não é cuidar porque você é a domesticada, não é isso. É o cuidar até de você mesmo, em primeiro lugar, sabe? É um exercício de você estar alerta,
Não dá pra gente tá hoje às cegas, sabe? Tipo, deixa a vida me levar. Não dá, porque senão você é engolida pela sua rotina. E aí você vai estar super desconectada, você vai abafar o parceiro do lado. E esse parceiro, ele vai pro feminino. Aí você vai começar a achar que tem um homem banana dentro de casa, que é o relato, né, da maioria das mulheres. Uhum. E aí que o homem não faz nada e tudo mais. E você tá lá super agressiva, super no masculino. Esse homem já não vai mais enxergar você como uma mulher feminina, porque você tá no masculino, né? Então ele tá enxergando um homem ali do lado. Então, é uma questão de consciência mesmo, de cuidado disso, de falar, ok, eu posso fazer, mas eu vou retornar. E você... Por isso que eu falo que, para mim, o ponto principal é sempre a conexão com o nosso ciclo. Por quê? Quando a gente está no ciclo menstrual, nosso ciclo que eu falo, o ciclo completo, desde quando você menstrua até quando você menstrua de novo, né? A gente morre a cada 28 dias, quem tem o ciclo de 28 dias. E a gente renasce a cada 28 dias, eu acho isso maravilhoso, porque os homens não têm isso, Em né? fevereiro deu certinho, né? Tem mulheres que têm um ciclo um pouco mais curto, outro mais longo, mas ok. Quando a mulher está conectada com o ciclo, ela sabe quando ela menstrua, ela vai conseguir se recolher nesse momento que ela está menstruando. Ela vai diminuir a frequência, porque ela vai estar mais sem energia. Ela não vai contra aquilo que a natureza orgânica dela está pedindo, entendeu? Certo. Que é de dar uma pausa. E aí ela vai novamente, quando ela para de menstruar, o que acontece quando a gente para de menstruar? Você fala assim, gente, eu tô nova. Vida que segue. E aí você aproveita esses próximos 15 dias, porque realmente a mulher ela é mega produtiva nesses 15 dias. Então bota o teu masculino para funcionar mesmo. Aí é momento de você fazer conexão com as pessoas, de você marcar reunião, de você lançar um produto, enfim, de você viver, né? De você fazer algo que precisa de muita energia. Porque depois que você parar de ovular, o que vai acontecer? Vai começar a cair sua energia dia após dia até chegar a menstruação, entendeu? Sim. Então, para mim, é o ponto principal, né? É uma forma, assim, que eu vejo como primordial da mulher conseguir conectar com esse feminino e dela dar essa pausa e dela também olhar muito para o relacionamento no sentido, assim, fazer uma reflexão, né? Como que a mulher hoje, ela pode... Tipo, a mulher que tá lá, ela tá ouvindo a gente aqui agora, ela não sabe nem por onde começar com tudo isso que tá trazendo de informação. Olha a tua vida, faz uma meditação com relação a como tá a tua vida hoje. Onde você pode mudar? O que você pode fazer? Onde você pode desacelerar? Aonde você pode entregar para o homem o papel que é dele, né? Tem mulher que fica que tipo fala, eu não vou esperar meu marido trocar lâmpada, eu vou lá e troco, eu troco chuveiro, eu troco torneira. Gente, eu espero. Eu carrego. Eu espero também. Eu espero altamente. Eu nem sei fazer essas coisas. Ah lá, o masculino que tá no feminino. Total. O homem da casa não sou eu. É importante ser, viu? Fica a dica. Então, sai desse lugar, né? Eu falo assim, eu sei fazer, já morei sozinha, então eu sei fazer várias coisas. Mas se eu tenho um homem do meu lado, eu não carrego peso. Eu não carrego bujão de gás. Eu não descarrego compra do carro. Eu não vou trocar lâmpada. Só se eu tiver que fazer. Então a história de mulher polvo multitarefa é ruim. É horrível, porque foi criado, foi inventado isso da mulher multitarefa, mulher maravilha. E o que aconteceu? A mulher achou que ela tinha que ser tudo isso e que ela não é, porque ninguém consegue ser. Isso que eu ia falar. E às vezes tem roda, assim, né? Das pessoas, da mulher. Porque eu faço isso, porque eu faço... Com orgulho. Eu que faço... Depois você vê que não é nada disso. Ela tá mentindo. Eu já descobri, na verdade, ela faz, já só que ela chega num nível de exaustão, estafa mental e física e problemas físicos. Mas, Gabi, tem gente que faz propaganda enganosa. Mas isso daí, sabe? Não tem? A pessoa faz só para o outro falar, nossa, você vê? A mulher do outro faz, você não. Já passei por situações assim. Eu já passei por situações onde, assim, eu ouvi, né, de homem... Falando assim, porque você não tá dando conta. Eu falei, não tô dando conta e não quero dar conta. Sabe por quê? Porque senão eu vou ficar velha. Isso mesmo. Toda acabada. Enquanto que tem um monte de mulher aí que tá se permitindo ser cuidada. Eu tô aqui querendo dar conta sozinha. Eu ia entrar nesse ponto, então, com a minha pergunta. Como fica um homem nisso tudo? Existe uma terapia para eles? Preciso. Precisa do sagrado masculino. Existe, tá? Porque quando eu respeito e me conheço, me conecto... Pô, legal, muito bom pra mim. Mas quem tá ali do meu lado todos os dias e que me vê 15 dias maravilhosamente esplendorosa e nos outros 14, 13, um lixo. Não, você entendeu? Sim. Mas que se a gente se permitir realmente viver de acordo com o nosso ciclo, os nossos ciclos, fica um pouco complicado para quem convive com a gente. Não fica. Não? Se você trouxer essa informação pro homem. Entendeu?
É tipo a aulinha mesmo, sabe? Olha, porque Explicar. a partir do momento que você toma consciência do teu corpo, você vai conseguir também levar essa informação pro outro. Tá. E você trazer pro seu parceiro. Poxa, ele é parceiro, não é? Então, você trazer para ele, olha, a mulher funciona... Porque eles não sabem. Então, você vai ter que explicar realmente. Olha, a mulher funciona assim. A gente é cíclica. Não somos loucas, para começo de conversa. Então, quando eu tô menstruada, realmente, eu tô na minha caverna. Eu quero entrar na minha caverna. Eu quero ficar quieta. Se possível, eu não queria nem fazer comida. Eu não queria ter que cuidar de ninguém. Eu queria ser sinto cuidada. exatamente assim. Eu sou assim. Eu mas- fico 2 dias assim. É. Meu Deus, eu precisaria ficar deitadinha. Isso, exatamente isso. Eu evito, mas lógico, às vezes Lógico tem que sair que no meu não ciclo, dá, né? é. Não é sempre que eu não consigo, que eu, tipo, não faço nada. Não, porque a vida pede, né? Sim, a, vida, sim. a vida exige, tem demanda. Eu tenho um filho, como que eu vou falar pro meu filho? Filho, não, ó, 2 Desculpa dias. aí, hein, tempo pra mim. Exato. E hoje eu sou mãe solo. Então, tipo assim, 2 dias, filho, ó, fica aí que eu não vou poder cuidar de você. Não tem como, Não funciona, né? Não funciona. Então, assim, você tem que olhar para... O legal é a mulher tomar conhecimento de tudo isso e vendo como que ela pode ajustar a vida dela. Como que ela pode trazer isso? Traz a informação para eles. Vai pesquisar. Gente, a internet hoje é maravilhosa. Olha quanta informação que tem. Você encontra muita coisa lá. Quem tiver dúvida também, estou super à disposição também, né? Tem o meu Instagram e tudo mais. As pessoas podem me procurar lá. Depois, no final, a gente fala. Beleza. Gabi, encurralado. Vamos para o encurralado de hoje. Ai, olha, o encurralado é bem fofo hoje. Tá romântico? Eu tô bem... Nossa, encurralado, hein? Que nome? Dá um medinho esse nome, mas relaxa. Nem sempre. Nem sempre mesmo, hoje é o caso. A vila indiana, onde os nomes das pessoas são músicas. Ai, gente, eu achei isso muito legal. Ó, de acordo com essa tradição, cada recém-nascido em Kongtong recebe da mãe tanto um nome normal quanto uma música melódica, distinta ao nascer. Embora o nome seja usado apenas para fins oficiais, a música se torna sua identidade, a qual eles respondem ao longo de suas vidas. Uma vez que uma pessoa morre, a sua melodia morre com ela, para nunca mais ser repetida para ninguém. É uma expressão do amor desmedido e da alegria de uma mãe pelo nascimento do filho. É como uma canção do coração de uma mãe, cheia de ternura, quase como uma canção de ninar, diz um dos moradores aí, pertencentes à tribo. Aí um outro diz assim, para nós está enraizado em nosso DNA. Uma mulher não é ensinada a compor uma música para o filho. Isso acontece naturalmente após o parto. Bonito. Aprendemos as músicas atribuídas a nós, assim como os nossos familiares e amigos, assim como nós aprendemos a nossa língua materna, ouvindo desde o nascimento. Gente, eu achei isso assim, Muito bonito. tão lindo. Imagina que você aprende as canções das pessoas com as quais você convive e passa a chamá-las assim. Então, um visitante, isso aqui virou um maior ponto turístico da região. Porque você chega e você é capaz de ouvir melodias. Assim, Deve ser incrível. de longe, E são essas musiquinhas que as mães compõem naturalmente após o parto. E eu fiquei pensando, que música eu seria, né? E vocês, né? Que canção nós seríamos? Isso acho que está tão conectado com a nossa natureza. Tem tudo a ver com o nosso papo aqui. E o respeito a uma tradição, à ancestralidade, a um costume, a algo que vem tão da alma. E a alma com relação à arte. A arte e a alma, né, gente? A importância da arte nas nossas vidas. E a música é uma expressão da nossa alma, é arte. Eu fiquei viajando nisso tudo e gostaria de saber se vocês teriam ideia da música. Lógico, a nossa mãe que comporia nesse contexto aqui. Mas nós temos muitas representações aí. Não tá na nossa cultura a mãe compor, né? Né? Mas eu tenho uma música, assim, que é minha... E que os meus amigos falam que realmente é minha. E foi o Cazuza que fez. Exagerado. Não tem outra música. A minha seria mais de felicidade, assim. Até no meu celular eu coloco, né? Ser feliz sempre. Eu gosto muito de falar de felicidade, de retratar a felicidade. Eu tenho um sorriso mais fácil. Então, felicidade pra mim teria relação. E você? É boa aquela, né, do... Felicidade é estar legal, contigo legal. todo dia. Esse é o Jorge, né? Seu Jorge, adoro ele. Depende qual parte da minha vida, né? Isso, Eu tô falou aqui bem, falou pensando bem. sobre essa Já tem história uma da... playlist, né? Porque assim, nossa, melodia. Porque se fosse quando eu nasci, minha mãe fala que eu dei muito trabalho. Ela fala que eu era uma criança muito exagerada, né? E assim, muito... que demandava bastante. E meu filho foi muito assim comigo também, né?
Mas eu gostava muito de cantar também para ele, quando ele nasceu. Agora, se for na minha fase hoje, aí seria aquela música que eu gosto da Isa, Dona de Mim. Dona de Ai, Mim, linda, Isa. Linda. Seria essa, assim, desse que é o momento da minha vida, que eu tô atual, assim. Por isso que eu falo, qual o momento, né? Se é do recém-nascido ou se é agora. E você, Gabi? Fiquei curioso. Quando eu estava aqui lendo e preparando o Encurralada, a música que vinha é da minha infância e que eu cantava com umas amigas e tal, é aquela... E a vida o que é, diga lá, meu irmão. eu adoro. eu também. Viver e não batida terá de um vergonha coração. de ser feliz. Antes de eu você acho que falar, era eu tava lembrando dessa música, porque na minha adolescência, na minha infância tem uma parte, assim, eu sempre gostei de samba, né? Eu Desde também. criança, assim, eu aprendi a sambar com uma negra, amei, sabe? É muito legal. E essa música era uma música que me acompanhou Ela muito, me marca a assim. vida mesmo. Quem me conhece assim de muito tempo sabe. Viver e Então, não ter a acho que vergonha de ser feliz. É isso linda, aí. linda, linda. E eu acho que ela representa mesmo, assim, até pela minha personalidade, assim. É bem interessante, eu gosto dessa música. Ai, tá vendo que tranquilo, Encurralado? Foi leve. Tem uma linda também de Van Lins que eu gosto. Quero sua risada mais gostosa. É linda, Ah, eu linda, adoro linda, essa linda. música dele, É maravilhosa. muito linda. Tá, então acho que meu seria isso mesmo. É isso. Esse Agora a gente volta às cenário. perguntas, não Vamos é? lá. Vocês Isa. estavam falando da questão feminino, o feminino e o masculino, né? E dos ciclos. Eu não gosto muito de defender os homens, às vezes é necessário, mas nós também temos os nossos ciclos, que são parecidos com os das mulheres. A gente também tem o pico de superprodutividade e depois vem caindo conforme o mês e é uma loucura. Eu tenho TPM. Eu sinto, sabe, aquela coisa que eu falo, nossa, hoje, esses dias eu não vou estar bem, então eu vou matar um. Você não tá no seu exagerado? Não, é sempre, basicamente assim, na mesma data. Mas eu posso te trazer o porquê? Assim, porque procure observar se é isso, né? Não tem como te trazer uma certeza. Mas assim, porque como nós somos natureza, a natureza também interfere na nossa vida, né? Inclusive astrologicamente também. A lua, observe as luas. Quando a gente está na lua nova, a gente está cheio de força, querendo ir pro novo, né? Se a semana passada a lua minguante, daí você já está mais assim num processo, até antes de ontem, né? A gente estava na minguante. Já começa um processo mais assim de minguar, de ficar sem energia, porque a lua minguante, ela traz essa força, essa energia do minguar, do esgotado, deixar ir embora, sabe? Às vezes a gente quer até eliminar coisas que a gente não quer mais ter na nossa vida, né? Quando a gente está na lua cheia, aí é uma lua que muita gente não dorme, porque a lua cheia, ela traz uma vontade de viver. Então, você quer aproveitar o tempo, daí você tem um monte de criatividade, porque a lua cheia é o período fértil, né? Então, a lua cheia é cheia de criatividade, pra gente produzir é maravilhoso. E depois a lua crescente. Antes disso, né? Lua nova, lua crescente, que eu falei fora de ordem aí. A lua crescente. Então, lua nova, nós estamos agora, depois a crescente, depois é a cheia, depois é a minguante. E na lua crescente também, é isso. Então, na lua nova, você planta, tipo, começa a colocar os seus projetos em ação. Na lua crescente, isso cresce dentro de você, você dá voz para isso. Na lua cheia, você tá no seu pico de criatividade e de realização, e depois isso vai cair, até mesmo durante o período da lua cheia, porque nós vamos caminhar para a lua minguante. Então, o homem, ele sente realmente, porque ele está alinhado com o ciclo da lua. É porque, às vezes, as pessoas acham que o homem está sempre numa constância. Não, ele é calmo, ele vai viver. É que o homem, ele é linear. A mulher, não, ele é cíclica. Mas isso não pode dizer que a lua não influencia. Sim. Principalmente quando o homem tem o feminino dele mais aflorado. Sim. Quando ele tá e essa feminino. questão do feminino e o masculino, existe uma sobrecarga realmente em ambos os sexos, né, em que o homem ele precisa exercer uma certa posição e a mulher outra. Hoje a gente vê que isso vai se desconstruindo. Eu vejo o seguinte, para o homem explorar mais o lado feminino, né, a gente se dá esse direito é muito mais massacrante do que para a mulher. Da mulher exercer talvez o lado dela masculino, né? Porque o homem ele foi feito para ser forte e às vezes a gente não pode ser frágil. Então eu acho que essa descompensação tanto nos afazeres de casa como na sociedade, entra nesse choque porque não há partilha. Então, eu acho o seguinte, vocês como mães, né, e como esposas,
vocês podem começar a mudar o mundo dentro da casa de vocês. Exato. É ensinar o filho e o marido como que funciona a Mas vida. eu acho que isso todos nós, não só a mulher, né? Eu acho que é a figura dos dois mesmo. Mas é do porque homem e da nós, mulher. os homens, a gente já vem Sofre uma pressão introjetado maior a pro ser masculino. homem, entendeu? Então, assim, eu não fui ensinado que, por exemplo, eu posso fazer um almoço, um jantar, limpar a casa, não trabalhar e cuidar da casa. Atividades manuais, Então, não sei tem lá. isso. Que eu eu acho vejo que hoje os meninos pode. estão mudando, né? Os Sim. jovens. É Eles porque cozinham, as eles mulheres fazem. mais novas agora, elas já estão vindo com esse chip novo. É, exatamente. E com essa desconstrução, exatamente. né? É E uma precisa ensinar os É. homens, principalmente aqueles que estão do lado Eu delas, ensino o né? Francisco com 2 anos já. Ele adora me ajudar a limpar as coisas. Então, se ele derruba, é incrível. Isso é muito dele, porque acho que ele me vê fazendo, ele vai lá e quer limpar. E eu jamais vou tirar isso dele, né? Só que muitas mães, elas acabam fazendo isso, Sim. né? Então, existe, mesmo hoje que a gente tá com mais informação, existem mães já educando seus filhos de uma forma mais pro mundo. Que eu falo, a gente tem que educar os filhos pro mundo, senão depois não vai conseguir nem morar sozinho, né? Mas tem mães ainda que quer deixar o filho dentro do casulo, né? Quer fazer tudo pelo filho. Ah, o homem não sabe fazer isso. Eu ouvi da minha mãe uma vez. Meu marido, na época, ele falou assim, vamos embora que eu tenho que lavar roupa. Minha mãe assim, meu Deus, como assim? Você deixa ele lavar roupa? Eu, nossa, por quê? É um crime? Eu falei, a roupa é dele. Não, como assim? Eu escutei isso esses dias, na época de isolamento mais... Sim, né? no Quando a gente ficou confinamento. realmente confinados. Viajamos em família só, 2 famílias, assim. E aí, o meu filho me ajudando a lavar louça. Caio, vem aqui, tira a mesa. E na cozinha, uma das pessoas ali da família falou, gente, esse menino, sabe? Com tanta mulher esse aqui. menino- deixa ele. Nossa, por que ele tá... Eu falei, meu Deus, que mundo, pera um pouco, para. Faz parte. Pelo amor de Deus. Como eu sei onde eu quero chegar? Porque eu percebo assim, hoje a gente tem muitas informações, como você falou, cada um é um, e as pessoas adoram dar os pitacos, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tá errado. E, na verdade, a gente esquece a nossa essência mesmo. Então, eu gostaria que você deixasse dicas práticas. Como eu sei aonde eu quero chegar e o que eu quero da minha vida? Isso no sentido profissional, no sentido sexual, no sentido eu por eu mesmo, entendeu? vida. A vida. Bom, primeira coisa que eu falo é meditação, gente. Eu não sei se vocês meditam. Gabi, sim, né, Gabi? Sim, Se Tem a essa pessoa- prática. A prática da meditação ela é muito importante para a vida de todo mundo. Tanto que os maiores CEOs, empreendedores, os caras mais fudidos que Sim. tem, né? De sucesso, todos eles meditam. Entendeu? Quanto a gente fala, mas eu não tenho tempo para meditar. Gente, você não consegue parar 5 minutos e respirar? Porque a meditação não tem... Não tem precisa ser gente... aquela coisa guiada, né? E também não precisa ser aquela coisa, vou me dedicar 1 hora para meditar. Isso. Não, né? A gente realmente precisa de uma vida mais prática hoje em dia, né? Tem gente que consegue, ótimo, né? Quem consegue fazer meditação, aula de yoga, maravilhoso, mas não é todo mundo que consegue. Então, o que eu falo? Escolhe um momento do seu dia, seja de manhã ou à noite, que você tá tranquila e senta para meditar. Senta, não deita, que você deitar, você vai dormir. Isso. E o que é essa meditação? É você focar na respiração. Existem várias meditações guiadas. Hoje existe aplicativo de meditação. Mas se você quiser fazer algo simples, você senta lá numa posição confortável, com a coluna mais reta. Eu gosto de sentar no chão, porque eu acho que o chão traz essa conexão, né, da terra. E aí você fica ali, de olhos fechados, só prestando atenção na respiração. Por quanto tempo você conseguir, vai vir um monte de pensamento, vai vir assim, tô aqui sentada, mas eu teria que estar dormindo já, ou tem que lavar louça, ou tem que arrumar as coisas para amanhã. Enfim, deixa tagarelar, deixa a mente falar o que ela quiser, você vai se colocar como um observador. É fácil de fazer isso? No começo, não é. Só que é um exercício, é prática, tudo é hábito na Sabe o vida. que é importante falar? Que tem dias que a nossa mente está o caos. Tá o caos. Que nós internamente estamos horrorosos, perturbados. E que é muito perturbador meditar, muitas Exato. vezes. Porque você está em contato com você e você está insuportável. Tem um documentário na Netflix bem bonitinho sobre meditação. Acho que é Headspace. Eu achei ele todinho. É bem... Porque ele principalmente para criança, né? Ele vai ensinando como medita e depois ele tem a prática. Nossa, é muito bom. E é muito Não, legal. gostoso. Eu falar fiz isso isso porque a pessoa acha que é só... Não, Nossa, que coisa ruim. Ninguém sente não. isso. Sente Não, tudo. gente, ótimo. eu tive contato com a meditação há muitos anos, né? Mas teve uma época na minha vida que foi quando eu me desliguei do mercado corporativo, que eu fui para um retiro. Eu saí do mercado, eu era corretora de imóveis.
trabalhei 6 anos na área, loucura total. E eu fui para um retiro de meditação em silêncio, onde você não pode falar por 10 dias. Eu já ouvi isso daí do silêncio. E eu também sou super comunicativa, super falo. E aí falavam pra mim, você não vai aguentar, você vai ir embora. Foi no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro que eu fiz. O marido da minha amiga foi. Eu adoraria ir. Isso, chama Vipassana. É uma meditação que tem o mundo todo tem, né? Centros de meditação, em São Paulo também tem. E a primeira vez eu fui pro Rio e eu fiquei lá os 10 dias. Aí eu ficava vendo as pessoas, porque lá tem regra, então você tem que ficar na posição de lótus, e a gente medita 10 horas por dia. Tem orientação e tudo mais. E eu fiquei sentada por último, eu via aquelas pessoas todas assim, pareciam yoginis, né? Impecáveis. Eu falava, gente, essas pessoas estão quase Buda, né? Estão iluminando. Estão indo pro Nirvana. Exato. E aí, depois eu descobri que não, que todo mundo tem o seu caos interno. Com Isso certeza. é terrível. E que não, né? Só que quando a gente vê lá aquela figura, a gente não tá aqui para iluminar, né? A gente tá aqui ainda para aprender muita coisa. Então, assim, a meditação é uma forma que eu acredito muito. Porque esse caos todo mundo vai ter. Seja lá o mestre do professor de yoga, o mestre yogini, mestre de meditação, ou seja, você. Todo mundo vai passar por um dia de caos na vida. É igual yoga. Se vocês, né, quem já praticou yoga sabe. Você vai fazer os asanas, que são as posturas. Sim. Tem um dia igual Tem o outro. aquele dia que Tem tá aquele dia que você fala, tô super sensacional. flexível, tô maravilhosa. Você pensa assim, eu vou virar instrutora. Logo mais. Agora eu vou. Aí você vai lá no dia seguinte, você já não consegue fazer nada. Né? E é tudo isso. É você aceitar tudo isso mesmo e você permitir silenciar. Nossa, eu fazia e eu amava. Você fazia. Muito bom. Amava, muito amava. Eu E aí, tenho uma Gabi? perguntinha Pode falar. sobre o que você... Eu sei que você conduz círculos de mulheres. São círculos Isso. terapêuticos, né? Isso. E eu tenho muita dúvida com relação a isso. Eu acho que tem muito a ver com o que você falou, da gente precisar umas das outras. Exato. Então, de manter essas redes, né, de conexão. Mas o que acontece ali, exatamente? Quais os benefícios? O que a gente faz dentro de um círculo é exatamente o que as mulheres faziam lá quando não existia energia elétrica, que todas sangravam juntas. Elas ficavam dentro da tenda vermelha. Que todas elas sangravam, então as anciãs, né, que já não menstruavam, que são as mulheres na menopausa, que a menopausa é um outro assunto a ser desconstruído, né, que não é uma fase péssima da mulher. Nossa, tem até aqui uma pergunta sobre. Eu tô chegando lá. Então tá. Tô chegando lá. E aí essas mulheres né, dessas tribos, elas traziam um conhecimento que elas viveram a vida toda, né? Olha quanto conhecimento que uma mulher de mais de 50 anos, 60 anos tem, entendeu? E elas cuidavam dessas mulheres, então as mulheres não precisavam cuidar de filhos nesse momento. Por isso que você tem essa vontade de querer ficar quietinha e de ser cuidado, porque é raiz isso nosso, né? Isso vem lá de trás. Então, elas acabavam ficando juntas. E hoje a gente tenta resgatar exatamente esses saberes, que é dessa conexão onde a gente tem um espaço da fala e da escuta respeitosa. Então, dentro de um círculo de mulheres, cada uma vai ter toda a liberdade de trazer o que quiser, de fala, de compartilhar com a gente. Todas as mulheres vão ouvir, ninguém vai interferir naquele momento. Que a gente usa o bastão da fala, né? Que é um objeto só para representar que naquele momento que a mulher está com o bastão, ela tem que ser respeitada. Então, ela vai ser ouvida naquele momento. Então, eu dou um bom espaço para essa escuta, né? Para essa fala dentro do círculo. Trago meditações também, né? Para ela conectar com o útero dela. Para ela sentir, porque a mulher, às vezes, nunca sentiu o útero. E a gente sente, assim. Se você tá ali na ativa, você não vai sentir. Mas se você silenciar, Sim. colocar a mão no seu ventre, você vai sentir o calor dele. Você vai sentir, às vezes, o barulho. Você vai A sentir... meditação traz isso mesmo. né? Exato. Se E o você que tá ovulando, sente não tá... que é consequência desse ciclo? Qual o benefício dele para essas mulheres que participam? Mulheres de todas as idades e tal, que se encontram ali. É isso? Essa força feminina que foi perdida porque a gente foi criada nesse mundo rival, né? Que a mulher tem que competir, não só com o homem, mas a gente compete muito entre mulheres, Nossa, né? mais ainda. Sim. Exato. A gente quebra bastante isso dentro do círculo, onde a gente passa a encontrar a irmandade e não disputa. Esse é um dos focos do círculo de mulheres, né? Da gente superar tudo isso que a gente aprendeu, a gente quebrar esse tabu de que a gente tem que somos inimigas. Então, elas passam a se conectar tanto e confiar. Tipo, você nunca conheceu uma mulher que tá ali e você se entrega, às vezes, porque é uma energia que cria, entendeu? Do círculo. Muito maior, que sai do nosso controle. Então, às vezes, a mulher, ela se abre, ela traz coisas, histórias de abusos, por exemplo, de infância, que elas nunca falaram na vida. E estão trazendo uma mulher que elas não conhecem, né? Para várias mulheres. Então, é um círculo, assim, de muito respeito, Da muito empatia. amor, de muita empatia.
E você, sem julgamento, né? É uma coisa que a gente prega muito assim, de você não julgar, qualquer seja a fala daquela mulher. Né? Se ela vier trazer que ela tem contar que ela tem um amante, por exemplo, né? Que ela tem uma relação extraconjugal, que já aconteceu. Você não entrar no julgamento, você ouvir e acolher aquela mulher. Então, tem essa parte da fala, né? Do compartilhar, tem a parte da meditação. Eu, como terapeuta floral, também trago uma vivência com florais, que eu trabalho com vários florais, vários sistemas, mas eu trabalho com mulheres com um específico que é para mulher. Porque é um floral que ele é conectado com a lua do céu, né? E também com a nossa lua interna, que é o nosso ciclo menstrual. Então, é bem interessante. E a gente faz vivências, práticas de vivência até para a mulher se despertar mesmo, sabe? Despertar e entrar em contato com o poder dela. Porque quando a mulher, ela tá lá naquela rotina, naquela luta diária, no masculino total, ela precisa resgatar o poder dela. E uma das formas dela resgatar o poder dela é através do Círculo de Mulheres. É um lugar que a gente resgata muito. E eu, no meu porpério, assim, foi maravilhoso eu ter feito os círculos, porque me ajudou demais. Pergunta nada a ver do Obrigada. Vamos lá, gente. Eu não sei vocês, mas eu já tô assim, numa fase da minha vida que eu tô me sentindo um ancião. Daí eu queria até saber de vocês se vocês se sentem assim. Por quê? Aconteceu um caos comigo esses dias, que eu tenho, na minha personalidade, a mania de ser terapeuta das pessoas, né? Tá. Então eu tava conversando com um rapazinho aí, e eu via que ele estava muito aflito, assim, de sentimento para as coisas, para as pessoas. E eu, calma, a vida é assim, tenta se olhar por dentro, tenta se amar. Até mesmo com a minha irmã também tem um caso assim parecido. E aí eu falei, olha, eu quando eu era mais novo, eu era muito fechado. Então a vida para mim não se abria porque eu não me dava oportunidade. Aí ele parou, falou assim, toda vez que a gente conversa, parece que você quer dar uma palestra, quer cuidar de mim. Eu já tenho 23 anos. Eu falei assim, falei assim, olha, você tem 23, eu tô com quase 35. Se eu tivesse com 23 e ouvisse você falando comigo dessa forma, eu já teria te cancelado, né? Que a gente entrou naquela questão do cancelamento. Então, a maturidade, eu acredito que ela traz pra gente algo a mais, né? É necessário, sim, a gente ouvir as pessoas mais velhas. Então, eu ouço muito os mais velhos, né? E tento passar para os mais novos. Vocês já se sentem anciões ou anciãs? Eu não me sinto com tanta sabedoria, assim, para passar tanta coisa, mas, claro que tem uma experiência ou outra que, de vez em quando, eu acho que vale a pena ser compartilhada. E aí eu realmente repasso. Mas eu não sou uma grande conselheira, eu acho. Porque eu considero tantas possibilidades que geralmente eu falo, siga seu coração, siga sua intuição, né? Eu vou mais nessa linha do que funciona para mim. Mas daí você já tá fazendo um papel. Então tá bom, então eu faço. Então eu sou anciã. Não tem nada demais, não é algo muito além disso. Porque não tem muito... Não é, gente? É isso, acho que é a essência. Eu acho assim, quando eu procuro alguém para conversar, é porque eu gostaria que ela desse a opinião dela. Gabi é, sim, uma grande conselheira. Sou? Ela é. Ela eu já recorri. Sim. Eu já recorri várias vezes. E porque tem pessoas que você fala assim, essa pessoa é minha amiga. Ela é sua amiga para um bate-papo, para um jantar, para um momento. Mas, assim, a hora que você quer algo mais dela, ela não te dá. Ah, tá. Então, eu não recorro. No sentido de, Opinião é verdadeira. assim mesmo. Fazer o quê? Então, já não é nada. Para mim, já não é nada. Você tem que falar a verdade, bater de frente. Falar, você tá errada isso nisso. eu faço. Eu acho que isso não funciona pra você. O caminho não é esse. Fala não a é, verdade. Isa? Eu acho que tem que ser assim. Isa também já teve altos papos sobre. Todo mundo. E por quê? Porque as pessoas são diferentes e isso agrega. Aí você vai trazer pra você aquilo realmente que te complementa, não Mas é? assim, na a questão gente de mesmo. idade, assim, vamos complexar um pouco mais. A gente passar a nossa experiência de vida para os mais novos. Sim. Né? Então, será que a gente está fazendo esse papel? Eu compartilho a minha experiência, mas também não significa que é a melhor do Aí que mundo. tá esse Porque eu momento. acho que o jovem também, ele vem com uma bagagenzinha dele. Outra geração, outro tempo. E eu outra- aprendo com eles, sabe? Assim, eu vejo porque a minha É filha tem isso. 17 anos, Foi né? isso que eu quis dizer. Às vezes ela fala, mãe, mas você já disse tal, 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 tal. Eu falo, putz, é mesmo. Ela me dá, às vezes, uma aula. Então, pra mim, assim, eu tenho muito respeito pelos mais velhos, né? Eu acredito mesmo que eles são sábios, mas eles também são equivocados.
Esse é Por meu isso que eu ponto quis dizer de que eu não me vista. acho tão sábia, entende? A gente tem muito equívoco. A gente, tem muita- a gente tá no meio de uma guerra ali, né? Que o cara está super equivocado, a gente tá entendeu? aprendendo, né, juntos. A gente tá aprendendo vai juntos. falar a idade Mas eu do- acho que talvez esse lugar, não sei, né, que você quer trazer, no meu ponto de vista, é a gente conectar realmente com a nossa anciã, com a essência anciã, né? Independente dos julgamentos externos, né? Porque se a gente fala assim, mas quem sou eu para dar opinião, né? Isso. A gente entra num lugar muito vazio. Eu acho que é importante a gente tomar posse, sim, desse conhecimento e de tudo que você viveu. Porque você tem uma história. Você tem 30, 40, 50, e aí você tem um adolescente lá de 20, claro que você tem história. Sim. E eu acho que é importante a gente reconhecer isso. E mesmo que outro, às vezes, não... Porque adolescente não vai aceitar mesmo, né? A gente sabe disso. Entendeu? Eu atendo adolescentes e, assim, sou ouvida e respeitada porque eu sou a terapeuta deles, né? Mas talvez se uma tia da mesma idade minha falasse alguma coisa, eles não fossem ouvir, entendeu? Mas se a gente toma posse dessa consciência até, anciã, sabe? Tipo, não, eu sei, eu assumo, eu vivi, sim. Claro que você tem um monte de história, com certeza você tem um monte de vivência na sua vida. Eu assumo isso, Você viu, vê gente? a pessoa ali novinha, fresquinha, tá dando cabeçada. Tá dando Eu já cabeça- fiz isso, meu filho. E aí você pode Né? falar pra pessoa assim, né? Eu entro muito nessa... Olha, eu vivi dessa forma, aconteceu isso comigo. Mas você faz o que você quer da sua vida. Mas você Exato. trazer a informação, eu acho que é um ponto bem positivo, sabe? E eu acho que cada vez mais a gente vai ter que praticar isso na nossa vida, porque a gente vai ficar mais velhos. Sim. E aí a gente vai precisar que outras... Um filho, quem tem filho, tem que educar o filho, né? Por mais que sua filha traga informação do mundo hoje. Isso eu Porque falo. hoje ela tá Sim, conectada sim. com o que é hoje. O tempo inteiro. Mas e a essência, sabe? O Sim. princípio, né? E isso é quem que A traz gente pra conta eles? muita história. E história que... São pais. que A é gente faz o que os vivência. nossos pais fizeram. Exatamente. Mas a gente Eu conta vi muita você história. colocando nos stories lá algo viu? sobre. É isso Não mesmo. é aquilo? A gente repete. Não é aquilo? Ainda as somos os constelações mesmos familiares e já vivemos falam como isso, né? nossos pais. É. Feliz. É. Exato. A gente Dá repete tempo de muito. uma pergunta? A gente tá acabando. Pode ser bem sucinto, a gente vai deixar a menopausa para outro tempo. Então faz a sua. Não. Tá, então eu vou lá, porque eu acho que essa daqui é interessante. Como resgatar, né, a sexualidade ou essa vibração da mulher? Existe um tratamento, algum floral? Existe, né? A gente tem ervas, inclusive, que a gente pode consumir. A maca peruana é algo natural que pode ser consumido, inclusive, para mulher que tem baixa libido. Mas não é todas que podem consumir, né? Porque a maca ela tem algumas restrições. Mas, assim, eu sempre vou bater nessa tecla dessa conexão com o corpo. E de você resgatar o seu poder. Porque quando a mulher ela toma posse do poder dela, ela sai dessa vida mundana onde ela tá seguindo o fluxo sem perceber, a mulher acorda cedo, leva o filho para a escola, vai trabalhar correndo, chega em casa, faz janta lá com o filho, e não se conecta com ela. O tempo todo ela tá pro externo. E em nenhum momento ela se dá o momento, né? Seja a mulher, seja o homem. Ou seja, fica Né? um bagaço. Fica um Na bagaço. linguagem popular. Aí você acha que você vai ter prazer pra quê? Pra nada. Você não vai nem conseguir conectar com o seu prazer. Você não vai Imagina, não, conseguir é verdade. sentir o prazer por causa disso, porque você tá lá o bagaço. Então, eu acho que a primeira coisa é muito nesse lugar, sabe? Por isso que eu falo tanto de conexão mesmo, e é real, porque você tem que estar ali alinhado, né? Com a sua essência, pra você conseguir retomar o seu poder e viver a sua sexualidade. E a mulher, se a mulher não tá conectada, mesmo que ela já tenha se masturbado, ela não vai conseguir fazer isso. Então, se ela tá com o poder dela ali, se ela tá consciente, se ela tá conectada com ela vai conseguir se masturbar, ela vai conseguir ter relação com o parceiro, ela vai conseguir se dar prazer, porque o prazer ele não é só o sexual, é viver, né? Então, Exato. acho que Cuidado com as mulheres maravilhas, né, gente? É mesmo. Fazem tudo, isso aí, você não tá é uma fazendo nada pra propaganda você. enganosa. Uma fuga até, né? Você não Da faz gente nada pra mesmo. você, né? Bom, super rápido, então, pra fechar. Faltam 2 minutinhos. Tá. Menopausa, que dicas? Porque parece que é horror, né? Acabou o mundo. Isso, porque foi justamente instaurado isso, né? Que a mulher depois, quando chega na menopausa, ela acabou. Ela não tem mais libido, a mulher fica seca e tudo mais, e a mulher cai muito nisso. Uma dica até que eu vou dar para as mulheres, todas podem consumir, é folha de amora. Seja em forma de extrato, tintura, chá de folha de amora. Isso usa em qual momento? Quando já sente que tá Antes, chegando? até antes de entrar na menopausa, as mulheres podem usar, sabe? Passou dos 40, se quiser consumir, pode. Tô fazendo minha consulta aqui. Isso, folha de amora. E até mesmo a gente tem o extrato e a tintura de amora, eu faço até e dou para as minhas pacientes, né? Mas lá na farmácia do Walter Acorce também tem.
A tintura? A tintura, tem o extrato, tem a folha, a erva seca, né? E você pode consumir lá, eles vão te orientar com a dosagem e tudo mais. Eu acho que é uma boa para você ir repondo, porque ela repõe um pouco dos hormônios. Existem alguns óleos essenciais também, que eu passo isso, né, daí dentro de consulta, porque daí tem que ser feita a consulta. Sim, é individual. Individualizada, que dá para repor hormônio com os óleos essenciais. E eu também acabo passando lubrificantes para as mulheres, porque realmente a mulher vai ficando mais ressecada, né? As juntas vão ressecando. Mas tem alternativas. Mas né? existem muitas alternativas, né, que a gente faz. A gente faz até óleo vaginal, que na verdade é um chumaço, isso dentro da ginecologia natural, né? Com óleo de gergelim, a gente, como se fosse um AB, sabe? Faz um chumaço com gás e tal, e introduz com algumas ervas medicadas para que a mulher recupere um pouco essa lubrificação. Tem pomadas íntimas que eu acabo fazendo, porque eu também sou fitoterapeuta, né? E tenho esse conhecimento dentro da cosmetologia natural também. Então, eu acabo manipulando esses Muito bom. produtos. Bom, nós tivemos então com a Thalita, eu vi uma frase sua muito bacana. Eu estou trabalhando um novo eu, não porque o velho é ruim, mas porque ele sempre pode melhorar e que a gente sempre melhore, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado. Por favor, deixa o seu Instagram para as pessoas seguirem, saberem um pouco mais sobre o seu trabalho. Meu Instagram é @thalitaforteterapeuta, sem H. E vocês me encontram lá. Hoje eu tô tentando voltar um pouco mais ativa, porque quem tem filho sabe como né? E aí eu vou trazendo um pouco de conteúdo. Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada, viu? Gratidão. Obrigada, Obrigadão, pessoal. Até a gente. próxima Tchau, quinta às tchau. 11. Tchau, tchau.